Paz do Senhor, povo bonito, tudo bem com vocês? Hoje num formatinho diferente de vídeo, para honra e glória de Jesus, que é o quê? Um podcast bem improvisado, não vai ser num estúdio, mas vai ser dentro do que aquilo que o Senhor nos preparou. Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo e, sem mais delongas, apresentando a nossa convidada do dia, missionária Márcia. Por favor, se apresente e fique à vontade. Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor. É muita honra, né? A gente poder estarmos aqui junto nesse podcast, falando um pouco mais daquele que nos chamou e nos enviou. Creio que grandes coisas o Senhor fará depois disso por nós, né? Amém. E o tema que o Senhor colocou no coração para a gente estar abordando é: os filhos são herança do Senhor, que se encontra em Salmo 127, verso de número 3. Já na temática do que, meu povo? Do Dia das Mães. Então, Eita, esse vídeo é especial para o Dia das Mães. Então, fiquem até o final, que eu tenho certeza que, em nome do Senhor Jesus, você vai sair com uma palavra do Senhor para o seu coração, uma resposta para o Senhor, para a sua vida e uma orientação, um consolo, um conforto, enfim. Sem resposta, eu creio que você não vai sair. Então, missionária Márcia, fica à vontade, né? Então, vamos interagindo e deixar que o Espírito Santo conduza tudo, que tudo é para honra e glória também do nome do Senhor é. Jesus. Quando a gente fala de herança, a gente fala de coisa boa, porque herança simboliza coisa boa, porque toda a vida a herança vem de um pai. Não é? Toda a vida a herança vai vir de um pai. Ainda que seja uma herança material, vem de um pai, né? E uma herança de filho também vem de um pai. Deus nos deu o privilégio de ser mãe na terra, trazer filhos, né? E, logicamente, que a gente tem a possibilidade de ter filhos bons, filhos maus. Frutos bons, frutos maus. Uma herança que traz alegria, né? Felicidade, e tem heranças que realmente vai trazer alguns aborrecimentos para nós. Mas, como assim, eu sempre acredito como mulher de Deus, nós não podemos perder o foco e nem a fé, irmã Júlia. Porque eu me lembro, e muitas vezes na minha caminhada eu disse que ter filhos bons é muito fácil. Ter filhos bons é muito fácil, aquele filho bonitinho, que não faz nada de errado, que está na presença, é tão gostoso, e é fácil ser mãe deles. Agora, a gente ser mãe de filhos trabalhosos, temperamentais, né? Filhos que trazem para nós uma tristeza, até mesmo um desgosto, aí é difícil. Aí é o momento que eu falo que aí a gente não vai ser só mãe, a gente vai ter que ser uma super mãe para saber lidar em situações, porque nós sabemos aí que o mundo não está muito fácil, né? Criar filhos, principalmente se a gente falar de hoje, está muito difícil, irmã Júlia, criar filhos. Quem é mãe sabe do que eu estou falando, a responsabilidade que você tem que ter em todos os aspectos, em todos os assuntos, porque talvez você pode dizer que a responsabilidade é só na educação, ou só no alimentar, ou só no educar. É tudo, é escola, é casa, trabalho, tempo, vivência. E eu sempre falo, filhos é para sempre. É, não tem devolução. Não tem devolução e não é para um dia. Às vezes eu falo assim, logo meu filho completa 18 anos, é maior de idade, daí para mim vai continuar sendo uma criança, vai precisar de mim. Em algum momento vai depender de mim. Em algum momento eu vou precisar estar com ele. Talvez em algum momento eu vou ter que pôr ele no meu colo. Em algum momento isso vai acontecer. Então, é sobre isso que eu acredito quando os Salmos vêm dizendo que filhos é a herança do Senhor. O Senhor falou: eu te dou uma herança, e essa herança é para ser cuidada, né? E às vezes no percurso da vida nós se perde um pouco. Eu fui mãe aos 17 anos, agora vamos entrar no tema, né? Eu fui mãe aos 17 anos. Meu primeiro filho chama Lex Anderson. Quero falar muito sobre ele hoje, é meu primogênito, né? É, Tem o João Paulo, que foi meu segundo filho, e o Bruno Wesley, que é o meu caçula, terceiro filho. E ser mãe desses meninos não foi fácil, embora os criei com muito amor, com muito carinho, eles estão vivos para contar a história, vão assistir e vão dizer, mamãe falou a verdade, porque criei eles com muita educação, com muito respeito. Tanto é que muitos lugares onde eu passei, os outros admiravam a educação dos meus filhos. Eu admirava, nossa, teus filhos têm uma educação fora de série. Porém, o tempo e, e, e o tempo de vivência, eu falo de tempos, porque nós chegamos num tempo onde tudo se caminha a um precipício, a uma coisa muito ruim. E meus filhos, mundano, né? Quando eu decidi seguir a Cristo,
O Bruno tinha 12, o João Paulo 17, o Alex já tinha 21. Aí o Alex já estava casado, já tinha Eduarda, e porém, eu vim para a caminhada evangélica, graças a grandes amigos, né? Que hoje estou na casa, né? Tem que falar de você bebê, né? Pequeno. Conheço Mas desde pequenininha, desde gente. bebê, eu conheço ela. Então, assim, foi algo tremendo, porque assim, quanto mais eu vim para o Senhor, mais eu me distanciei. Primeiro do Alex, porque o Alex ficou, né? Ele ficou, é, embora foi um menino que praticou a palavra há algum tempo, mesmo no catolicismo ele teve, né, muita coisa, mas a gente distanciou, porque o caminho que ele estava era o caminho do mundo, os amigos, né, o tempo, né, foram do mundo. E eu fui caminhando por um caminho de santidade, a gente vai se libertando daquelas coisas do mundo que a gente tem, aquelas manias, aquelas coisas, e você vai buscando uma santidade. E o filho, ele olha a mãe em todo o tempo como seu porto seguro. Pai pode ser bastante, até favorável, mas mãe é um porto seguro, uma mãe, que eu tô dizendo uma mãe. Porém, é porque tem mães, né? Tem que fazer assim, tem mães. E eu fico triste, porque é tão gostoso ser mãe, Ju, muito bom. Mesmo com os trabalhos, é bom ser mãe. E aí, o tempo se passou, né? E eu continuei na caminhada evangélica desde 2008, né? E eles foi ficando. E o João Paulo seguiu um tempo comigo, desistiu também, foi pro mundo, o Bruno, tanto. Então, aí entra a parte de uma mãe que não desiste. Antes de entrar nessa parte, Marcinha, só um minuto, eu queria saber como que foi para você esse processo de aproximação do Senhor e o afastamento dos seus filhos. Como foi para você? Porque tem Doloroso. coisas, que nem fala, nossa, a palavra mesmo vai falar, quem não deixa pai, mãe, filhos, herança por amor do Senhor, não é digno dele. Só que a questão é, não abandonou, no sentido assim, não deixei, não quero saber dos meus filhos, Não, mas é que nem a senhora falou, os caminhos foi diferentes diferente, acabam, afastamento. né, Foram muita. te afastando. Então, assim, como que foi esse processo? Porque às vezes pode ter mães aqui que tá nos escutando que tá passando por esse mesmo processo. E às vezes não é algo que nós queremos, mas é algo que acontece, né? Porque a Não, escolha é não diferente. queremos. Foi muito doloroso, Ju. Foi muito doloroso essa parte, porém, eu falo que uma mulher convertida, ela é diferente. Nada afasta mais ela de Deus. Eu passei um processo muito doloroso com meus filhos, porque já não passou a gente ler a mesma cartilha, as mesmas regras. Aí parece que tudo que eu fazia era o contrário, sendo que a gente, querendo o bem, parecia que a gente queria o mal, porque a senhora pensa assim, é assim, e houve assim, um afastamento em que sentido? De De ideia? ideias, porque eu nunca os abandonei, sempre estive presente na vida dos três, sempre ajudei, sempre quando precisou. Só que eu fui uma mãe, eu sou uma mãe muito, como fala, equilibrada. Quando eles precisam, eu tô. Quando eles não precisam, eu tô na minha. Mas quando eles precisam, eu tô lá. E a oração nunca faltou, Ju. É isso que eu quero falar. E aí, a partir do momento que eu senti isso, que meus filhos estavam ficando distantes de mim, sabe? Por conta da crença, né? Por conta do evangelho de Cristo. Muitas vezes eu questionei Deus. Se eu tivesse bebendo, fumando, se prostituindo, eu entenderia meus filhos ficar tristes longe de mim, né? Ou não concordar em muitas coisas comigo. Mas eu tô falando de uma vida de santidade, uma mãe que, quando se separou do pai, não foi pro mundo, foi para Cristo, entendeu? Não foi ser uma qualquer, não, foi buscar alicerce no Senhor por mim e por eles. Porque eu teria eles para cuidar e só eu tinha eles para cuidar, não tinha mais quem poderia me ajudar além de Cristo, né? E os meus pais, não posso já de falar da minha mãe e do meu pai que me ajudaram muito, que já faleceram, né? Aí um determinado tempo da vida. Porém, aí começou um processo muito doloroso, eu sofri muito, muito e sofro até hoje, hoje menos, mas com a certeza da minha vitória, né? Mas com certeza, né, dessa busca tá encontrando com eles, porque só que até chegar nisso foram muitas lutas, muitos choros, muitas lágrimas, aí só Deus sabe. Processo Se a que gente passou. controla pra gente não fazer isso agora, sabe? Porque a minha caminhada não foi muito fácil, não foi, foi muito dolorosa.
Porque quando eu vim para Jesus, na verdade, eu esperava que todos viessem comigo, né? Eu acreditava que todos eles iam estar comigo, porque eu estou indo para Jesus, meus filhos vêm comigo, até porque eles sempre foram muito comigo, sabe? Foi muito mamãezinha mesmo, todos os três. Foram filhinhos, né? Que muitos achavam até que era filhinha, de tanto que eu, né? Guardei debaixo das asas. E não foi assim. Muitas vezes questionei, falei, Senhor, por quê? Né? A gente é mãe, sempre dê apoio, carinho, atenção, né? Mas a mente não é a mesma, né? De ninguém. Ninguém tem a mesma cabeça, né? O mesmo pensamento. E, por exemplo, toda a minha vida, mesmo quando eu era criança, Ju, eu sabia quais amizades eu ia ter, porque a gente temia muito nossos pais, a gente temia, literalmente. Então nós não podíamos andar de qualquer jeito. Que hoje nós olhando para o céu, nós já vai ver aí né, algo do céu na vida da gente. Porém, os filhos de hoje já não são mais assim, sabe? Eles entram muito fácil, principalmente porque o mundo tá fácil, as ofertas são fáceis, né? Tudo que o mundo põe para os nossos filhos é muito fácil para eles, então eles querem aquilo. É uma alegria falsa, não é uma alegria verdadeira, não é uma alegria que eles possam dizer será para sempre, porque não é para sempre, né? Ao contrário de Deus, que quando Ele nos dá e nos faz é para sempre. Mas era fácil. E deixar o mundo dói. Eu deixei o mundo, você não sabe, né? Você não deixou, mas eu deixei o mundo. Deixar o mundo dói. Acha, no mundo você não tem muito sofrimento, não. O sofrimento do mundo, você bebe lá uma cerveja, vamos lá um cigarro, vai pro meio de uma balada, pronto, acabou. Seu sofrimento é até ali. Mas com Cristo não, a gente sente na pele, quando a gente tá, né, com alguma coisa, alguma tensão, ou algum problema, alguma dificuldade, a gente sente na pele, porque nós não vamos fazer isso. Nós vamos ter que dobrar o nosso joelho e nem todas as vezes Deus vai responder. Nem todas as vezes você vai ouvir. Quantas vezes eu dobrei meu joelho e eu não ouvia? Eu falava, Deus, mas Senhor. Mas a vida foi passando e as coisas foram acontecendo, né? E hoje já estamos chegando um tempo de mais maturidade com eles, né? Já consigo hoje orar com meus filhos, hoje já consigo falar com os meus filhos de Deus. Hoje eu já posso ouvir meu telefone tocar e dizer, mãe, vem orar comigo. Para deixar claro, pessoal, hoje são todos adultos? Hoje são todos adultos. Hoje o Alex com 38, o João Paulo vai fazer 34 e o Bruno vai fazer 30. O João Paulo vai fazer 35, porque o Bruno vai fazer 30 anos. Então, até chegar nessa idade, foram muitas provas, muitas lutas, muitos choros. Mas nunca desisti. Nunca desisti. Quanto mais eu orava, mais eu tinha vontade de orar. Quanto mais eu buscava, mais eu tinha vontade de buscar. E até hoje é assim que funciona. Hoje estão os 3 casados, né? Já até meus netos. Vou ter um bisneto. Né? Tem que falar do meu bisneto, né? Yuri tá chegando, lá para julho. Yuri tá chegando. Vou estar com 55 anos quando o Yuri chegar. Mas meu bisnetinho, né? Filho da Eduarda. Para eu chegar até aqui, foi um processo doloroso. E para as mães, né? Que hoje está passando esse processo, confia. Confia, porque no fim de tudo eu só confiava. Eu sempre falei, Deus, eu quero ver amanhã, porque o hoje já passou, né? Ontem já passou, o hoje está passando. Eu quero amanhã. Eu não tenho vontade de voltar para trás, eu quero ir para frente, porque eu quero ver lá na frente. Tem tudo, algo que você precisa ter no teu caráter, a firmeza, né? Do que você quer. Eu quero ver na frente. Eu não quero mais saber o que passou, mas eu quero saber lá na frente, né? E hoje eles adultos, hoje eles casados, eu tenho esse privilégio de ver eles me pedirem isso hoje, igreja. Mas muitas vezes eu fui assim, filho, deixa eu orar com você. Não, não quero não, preciso não. Que talvez seja alguma mãe que está ouvindo isso hoje, está ouvindo. Não quero Essas não. palavras, né? Vamos orar, filho, vamos para a igreja. Que igreja? Mas larga a mão de Deus, larga a mão disso. Ouvi muito. Isso machuca, isso choca e machuca. Do Bruno, principalmente, o meu caçula. Nossa, quanto eu vi isso, gente do céu. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu posso ouvir meu filho dizer assim, mãe, num dia de muito sufoco, que eu estava lá no meu negócio, o meu negócio não estava andando, e a senhora tinha dito que Deus gosta de nós entrega tudo na mão dele. E eu preciso contar esse testemunho, Ju, vai edificar, porque, ó,
Ele disse assim, para quem não cria. Eu tô falando de um menino que não cria em nada. Ele Depois de chegou a ser ateu ou apenas tinha... ateu. Não ateu, porque ele não cria nem de Deus, nem do diabo, nem ninguém. Ele cria no trabalho dele, na força dele, do jeito dele. Isso foi depois de uma idade, no caso. Depois que ele se afastou, ele sempre teve tendência a ter um pensamento. Não, ele sempre teve. O Bruno ele já veio nessa linha de pensamento. Ao contrário do João Paulo, que teve comigo na igreja, né? Ao contrário do Alex, que sempre praticou a igreja comigo. O Bruno, não. O Bruno, ele cresceu, como eu brinco, nessa vibe dele. Ele não cria. Quando eu falo dele, eu falo com muito amor, Ju, porque meu filho era ateu, meu filho não cria em nada. E aí, né? Depois de um certo tempo, por muitas dificuldades, por muitas lutas, e deixou de um relacionamento para ter outro relacionamento. E nesse relacionamento, algumas vezes ele foi lá para eu orar, porque eu falava, filho, vamos orar, que Deus vai ajudar, vai abençoar. E assim eles permitiam, né? Outra vez chamou na casa para orar. E assim foi mudando mais o caráter dele, até chegar nesse ponto que eu tô te falando. Quando ele montou esse negócio, uma certa feita, não saía, né? O que ele queria da mercadoria. E isso já era 9 horas da noite, ele disse para ele mesmo, ele falou, ixi, hoje não tô com nada. De repente ele disse que senta, começa a pensar no Deus da mãe, que é o Deus da mãe. Eu pensei que a senhora falou assim, que Deus gosta quando a gente acredita nele, que a gente confia nele. Porque se ele fizer, ele é Deus, se ele não fazer, ele é Deus. E eu disse para ele disse com essas palavras. Eu disse, Deus, se sair, saiu, se não sair, é o Senhor, amanhã é outro dia, amanhã acontece. E foi nesse exato momento, que é muito incrível, foi nesse exato momento que começou a sair, sabe? E ele falou assim, meu Deus, era meia-noite, ele estava trabalhando ainda. Ele falou, meu Deus, eu não parei mais um minuto. E aí ele entendeu que quando nós entrega na mão de Deus, Deus é de Deus para responder, né? Deus. Mas é dependente dele. E na vida do Bruno, era preciso ele ter essa experiência, né? Porque hoje ele já fala de Deus, ele já acredita mais, hoje ele já confia mais, né? Eu sei que no momento certo estarão todos na presença do E é Senhor. interessante isso, o peso do exemplo. Por mais que ele não acreditava, vendo a sua postura, no momento que ele precisou, ele se lembrou. Ele se lembrou. Então, mãezinha, por mais que às vezes teu filho pode não acreditar em alguma situação, ou às vezes naquele momento descredibilizar as suas palavras, se preocupa não. Deus prepara uma situação para trazer à memória todas as palavras, né? É que nem a palavra fala, ensina a criança no caminho que se deve andar, para que quando crescer não se desvie. Ou seja, faz a base. Faz a base. Com base sólida é difícil se desviar, mas pode acontecer. Por quê? Porque é o livre-arbítrio. Não quer dizer que às vezes o erro foi seu. Pode ser que sim, pode ser que não, enfim, cada um sabe a sua vida. Só que a questão é mesmo se ele se desviar, a base está lá. A semente foi plantada. Na hora certa. É muito forte hoje, porque, na verdade, a gente precisa conversar sobre o assunto para a gente ver os ângulos que a gente tá e como foi, porque realmente a base sempre foi essa. Porque os meninos meus, eles nunca me viram, na verdade, assim, esmurecer. Diante de todas as lutas, eu tava lá, entendeu? Forte, e as suas esposas, né? As suas esposas falam, eles falam, né? Minha mãe é forte, cara, minha mãe aguenta, né? Aí o João Paulo é aquela, minha mãe é terrível, minha mãe não desiste nunca, minha mãe tá lá, né? Ele está falando, e ela tá lá. Porque ele é não desistir, sobre não desistir. E aí é para todos os ângulos, é filho, é parente, é amigo, sabe? É todos. É não desistir. É a fórmula, né? É não desistir. É continuar, Ju. Porque eu tive o Bruno, que foi por um tempo desta forma, e tive o João Paulo, que caminhou muito tempo comigo no meio evangélico, e o João Paulo se afastou, porque o João Paulo não chegou a batizar, mas ele aceitou Jesus, caminhou muito tempo comigo, né? E se afastou. E o João Paulo se afastou também de mim por muito tempo, né? Aquela mãe que sempre esteve ao lado dele em tudo que ele viveu, em tudo que ele passou. E não foi fácil a caminhada do João Paulo até aqui, nem tem sido, mas eu falo assim, ele se afastou também de mim, mas eu nunca desisti. Nunca desisti. Ele se afastou e eu ia para oração. E muitas vezes eu falava, Senhor, cuida do meu filho, cuida do João Paulo, cuida da vida dele, ajuda ele. Pai, ele te conhece, ele sabe quem o Senhor é. Então, nos momentos preciso, fala com ele. Sempre fiz isso. E que bastou que um certo dia também acontece. Por isso que eu falo, tudo tem um momento, uma hora. É que nem você falou, Ju, a plantação, ela não é em vão. A plantação boa, ela não é em vão. Olha, um filho que tem uma mãe que sempre velou por ele, sempre lutou de forma correta, de forma correta. E eu fui uma mãe de correção, Ju. Eu fui uma mãe que corrige mesmo, nunca passei a mão na cabeça, ainda tenho isso ainda, leve isso comigo.
nunca passei a mão na cabeça deles, nunca escondi fatos, que nem os outros falam. Hoje eu vejo tanta gente falar, ai, tem que falar com jeitinho. Não, não é com jeitinho, não, filho. Existe céu e inferno. Você vai pro céu, você vai pro inferno. Isso eu sempre falei pros meninos também. Existem 2 caminhos apenas, não tem 3 nem 4. Educação positiva que eles querem falar que hoje em dia tem, né? Você não pode mais ser dura, é tudo só na base da negociação com a criança. Não, Você não pode se impor. Fiz isso, nunca fiz isso. Educação positiva. Porque eu acredito que isso vai estragar meu filho. Isso sim eu vou estragar ele. Mas se eu deixar ele ciente que o caminho que ele escolher, ele vai ter consequência, entendeu? Uhum. E aí é sobre isso. Aí a gente vai agora dar uma retornada para falar sobre a consequência. Isso. Ju, que eu vou falar sobre o Alex agora, o meu mais velho, né? O Alex, ele foi um menino muito difícil. Ele sofreu muito, porque ele sempre foi mãe e pai, e de repente vem de uma separação, mesmo ele já sendo homenzinho, sendo pai, ele aceitou muito mal o divórcio, né? O tempo, ele não soube compreender. Hoje, diferente, mas na época, difícil. E o Alex perdeu muito, muito mesmo, se perdeu na bebida, sabe? Foi muito difícil, ele teve uma caminhada muito trágica. E assim, muitas vezes eu falava, Deus, onde eu errei? Porque eu procurei fazer o certo, né? Agora, você não vai conviver com uma pessoa que não dá mais certo, não tem mais como. Você tenta ali tantos anos, tantos anos, tantos... Chega um momento, né, que é o próprio Deus que falou, tchau, sai, porque não dá mais certo. E tanto é que até hoje o pai é o que é, do jeito que é. Mas eu continuei, na mesma Márcia, continuo sendo, né? Para mostrar para o meu filho que a vida é dura, mas com Jesus nós conseguimos. E ele fez uma trajetória muito trágica na vida dele, muito dolorosa, com os filhos, né, com a ex-esposa, que hoje é ex também, né, acabou vindo num divórcio. Mas mesmo dentro daquele tempo, um dia ele fez algo terrível, que eu falei, meu filho, e ele me procurou, porque ele era assim, ele é aquele filho que quando ele faz caca, né, Sabe quem ele me procura. E ele me procura sabendo que vai escutar também. Ele não me procura porque mamãe vai passar a mão na minha cabeça, não, minha mãe vai ser dura, mas minha mãe vai falar pra mim onde eu tô errando. Você entendeu? E eu lembro que uma certa feita, eu disse pra ele assim, filho, vou te falar de novo. Porque ele fez o negócio, tava feio, tava muito feio. E aí, era madrugada quando ele chega na minha casa e eu sento e cruzo os braços e começo a ouvir ele, porque assim, o filho quando erra, a primeira coisa ele quer se justificar nos seus erros. Ah, mãe, mas é por causa disso, por causa daquilo, porque filho é assim, né? Mãe. E eu fiquei ouvindo ele falou, mas isso, aquilo outro. A hora que ele parou de falar, ele falou assim pra mim, mãe, você não vai falar nada pra mim? Eu falei, só vou te fazer uma pergunta. Ele falou, que pergunta? Eu falei, Alex, qual está sendo a sua plantação? E foi essa. Porque, filho, tudo é consequência. Tudo que você plantou até hoje, até nesse exato momento, você vai colher. Você vai colher. Se foi bons frutos, você vai colher bons frutos. Mas se for mau fruto, você vai colher mau fruto, meu filho. Então você precisa pensar na consequência. Tudo é consequência. Falei pra ele, eu fiz uma escolha errada quando eu era jovem. Casei com a pessoa errada. Tive filhos com essa pessoa, porque Deus não mandou, eu que fiz, né? E aí eu tenho consequência disso hoje. Eu lembrei você. Só que desde 2008 até hoje, 2021, em 2021 isso aconteceu, eu falei para ele assim, até hoje eu procuro fazer plantações boas, entendeu? Eu procuro fazer plantação a qual um dia você vai olhar e falar, meu Deus, mãe, né? Quanta coisa boa a senhora trouxe para nós. E você continua nesse caminho. E aí ele se calou, eu me calei, falei só essa plantação, ele foi embora, voltou para casa. E a partir daquele dia ele começou a mudar a vida dele. A partir daquele dia, Ju. Ele foi vendo que a agressividade, que a bebida não era bom, não era bom caminhar junto, que caminhar junto ele caminha para desordem, né, para desonra, para desgraça, né? E o tempo foi passando, e ele começou aí a frequentar uma certa igreja, né, que a gente não vai falar de placa, né, mas ele começou a ir na igreja, buscar, e eu me alegrei por isso. Eu falei, no tempo certo ele vai colher. Mas não deixou de lá cair os seus tombinhos, sabe, beber, fazer algumas, né, extrapolia, e foi. Até que uma certa feita veio o divórcio. No divórcio ele já estava indo na igreja, ele foi buscando, e de repente ele estava com essa menina, que essa menina também era uma desviada, né, voltou para o caminho junto com ele, né, continuando, por isso que eu tenho que falar, né,
E faz pouco tempo, ele está indo. E ele veio falar de uma circunstância com o Gabriel, seu filho do meio, e eu disse, filho, é consequência. Eu disse para ele, filho, é consequência. Por isso que assim, a gente tem que alertar muito os filhos para isso. Eles vão estar no mundo, eles podem não estar na mesma religião que a gente, né? Ou no mesmo pensamento que a gente, de santidade com Deus, de caminho certo, caminho honroso. Mas nem por isso a gente vai deixar de falar que eles vão ter consequências. Eles vão ter consequências. É que muita gente, assim, principalmente no meio evangélico hoje, fala assim, Deus lançou no mar do esquecimento teus pecados porque você se arrependeu e pronto, acabou. Não é. É mentira. Deus, ele lança sim, tudo no mar do esquecimento, mas a consequência de tudo que você fez até ali, você tem que colher, É filha. aquilo, você é perdoado, o Senhor se esquece, só que não quer dizer que porque se esqueceu dos pecados, se esqueceu das consequências. Das consequências. Então, você colhe as suas escolhas ruins, E você vai colher. mas diante de Deus você está perdoado a partir do momento que verdadeiramente você se arrepende. Mas colhe, mas colhe. Eu tive um problemão com o João Paulo com isso. Porque uma certa pastora disse para ele que Deus faria dessa forma. Entendeu? E não falou da consequência. E chegou o momento da consequência, ele não queria colher. Eu falei, não, filho, você está colhendo o que planta, mas Deus não perdoou meus pecados. Foi isso que eu ouvi dele. Deus não perdoou meus pecados? A pastora disse que Deus perdoou. E perdoado você está. Se você arrepender do teu coração de todo o entendimento. Também ainda tem essa, porque não é só perdoar. É você se arrepender no teu profundo. E nunca mais praticar. É esse perdão que Deus está falando. Não é o perdão que você pede agora, daqui a 5 minutos, tá de novo. Você pede de novo. Ele perdoa nós 70 vezes 7 por dia. Isso é real. É real, é palavra. Porém, é daqueles que realmente se arrependem. Porque tem muitas pessoas que têm remorso. Porque sabe que vai dar ibope, vai acontecer alguma coisa, e vai se expor. Aí diz que está arrependido. Não, ele está com remorso, ele está com vergonha pela situação. Da colheita, né? Da colheita. Mas aquele arrependimento da alma, Deus te perdoa, lança no mar do esquecimento. Mas tem a plantação. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, não é fácil, mas glória a Deus por isso. Voltando até dentro do tema, algo que eu gostaria de comentar o tema, né? Os filhos são heranças do Senhor. Você sempre teve essa visão de que os filhos são heranças do Senhor? Em que sentido? Que às vezes algumas mães não compreendem. Quando Deus confia um filho a você, é para você cuidar, é para você amar. Aqui na terra ele é seu filho. Só que antes dele ser teu, e ele é do Senhor. Porém, muitas fazem o contrário. Não, né? Deus me deu, mas é meu. Pertence única e exclusivamente a mim. E isso, muitas acabam colhendo as consequências disso. Por quê? Porque Deus, como um pai amoroso e zeloso, a palavra vai falar que ele corrige aqueles que ama. Então, quando o filho se desvia, às vezes quer se pôr entre Deus e a pessoa. Só que às vezes você não pode se pôr entre Deus e a correção. Por quê? Porque Deus precisa corrigir para ele ou ela, né, se despertar, ter um encontro genuíno com o Senhor. Então, você sempre teve essa visão? E que conselho você daria, às vezes, para uma mãe que às vezes não tem essa visão? Acha, não, o filho é meu, é só meu, Deus não tem nada a ver com isso, né? Ele apenas confiou, mas o filho é meu. Como você vê essa situação? Ju, sempre tive. Acabei de falar da colheita que eu falei pro Alex. E muitas vezes ouvi até assim, e se Deus levar um filho seu? E eu disse, é de Deus, não é meu. Não é meu. Meus filhos são meus, você entende? Mas é de Deus. O caminho, Deus vai cuidar. Deus vai fazer, né? E para essas mães que têm esse tipo de pensamento, mude já. Mude agora. Filho não é teu. Não é, Ju. Você não é da Jane. Olhei para ela. Você não é da Jane. Você é filha dela, assim, é um fruto que Deus deu para ela, para que ela cuidasse de você, né? Porque no dia da manhã, quando Deus requerer, Jane, o que você fez com o fruto que eu te entreguei nas tuas mãos? E ela vai dizer, não, Senhor, que eu cuidei, mas é para ti. A gente vai ver lá com Samuel. Tu me dás um filho, mas eu darei a ti. Tá lá. Porque já é dele, não é nosso, não é nosso. Já lidei com muitas mães assim, no meu tempo de missionária, eu lidei com muitas mães que assim, tão de superproteção, que achava que Deus não podia nem castigar um filho.
Entendeu? Que Deus não ia castigar seu filho, porque no amor dela, o amor não é castigado, o amor é castigado. Deus realmente corrige tudo aquele que ele ama, e quando eu falo disso, eu falo de pais e mães que sempre corrigiram os seus filhos, sabendo que era pro bem dele. Entendeu? Que é que nem nós falou, hoje a maioria das crianças, os pais, o filho tá fazendo birra, dá o celular. Uhum. Não quer ter o papel de educar, Não, que não, outras não, pessoas, no caso um objeto, o celular eduque no lugar, né? Quantas vezes eu vejo, Ju, quando acaba as aulas, as mães, acabou as aulas. Meu Deus. Férias, então, Férias escolar. Gente, a coisa mais boa é você vai ter tempo com o seu filho, de educar o seu filho. Você vai ter tempo de educar o seu filho, né? Porque, é que nem ele falou, ó, o filho não é nosso. Se nós não educar ele direito, lá na frente ele vai ter essa consequência que eu tô falando dos meus, que escolheram o caminho. Os meus escolheram, educados foram, mas escolheram os caminhos. E vai ter a consequência, e nós não vamos poder fazer nada, porque se nós tentar intervir no meio de Deus e essas pessoas, nós também vamos sofrer muito. Sofrer porque somos mães, sofrer porque vamos ver eles sofrerem, né? E não vamos sofrer ainda mais porque não vamos poder fazer nada, porque é a mão de Deus. Posso voltar um pouquinho e falar algo da vida de João Paulo novamente? Vamos falar de consequência de como Deus corrige os filhos? Claro, e depois eu quero trazer um outro ponto. Então, quando o João Paulo teve lá o desentendimento com a Stephanie, João Paulo é o teu segundo? Meu segundo filho. Ele teve um desentendimento com a Stephanie e foi parar na prisão. Eu havia alertado ele para isso. Filho, o que tá nela vai te mandar pra cadeia. Cuidado, vamos orar, vamos buscar. Mas ele escolheu fazer algo e não me escutar. E isso, ele teve uma colheita de 5 meses e 19 dias de cadeia, na Lei Maria da Penha, né? E novidade, todos esses dias eu estive lá, falando, orientando, lá na prisão, e Deus me deu para ganhar. Mas você já viu a consequência? E eu evitei? Eu consegui evitar? Não. Eu consegui me meter no meio de Deus e ele? O Senhor estava chamando, mas ele estava rebelde. E aí ele fez algo em que implicou a lei. E implicando a lei, ele foi parar na prisão. Lógico, ele nunca roubou, nunca matou, graças a Deus nunca fez essas estripulias, mas por uma agressão, né? Ele foi parar. As consequências. Colheu as consequências. E eu não pude. Então, mas eu louvo a Deus, porque nesse tempo eu estive com ele, eu orei em casa, eu busquei em casa, eu busquei em campanha, eu busquei em monte, entendeu? Eu busquei, porque ser mãe não é cruzar os braços. E nem ser conivente com o erro. Não. Principalmente com isso que eu sempre falei pra ele, assim, ó. Eu chegava lá e eu dizia assim, você tá colhendo o que você plantou, eu te avisei. Se tiver escutado a mãe, ouvido a mãe, você não tava colhendo, filho. Você precisa colher. E nessa colheita, você precisa entender se você tá gostando. Se você não gostar dessa colheita, você nunca mais faça. Porque aí você nunca mais vai precisar voltar pro seu lugar. É ou não é forte isso? É forte, Ju, porque tem mães que acham que acontece, não, mas meu filho fez, ele teve que colher. Você entendeu? Ele teve que passar esse processo doloroso. Hoje, como eu digo, a Priscila pode fazer o que foi. Ele, na dele, ele não faz mais isso, porque ele viu a colheita que ele tive quando ele ergueu uma mão. Entendeu? E tá uma polêmica nisso. Vamos falar da Helena Raquel? Tá uma polêmica sobre isso, né? Nos Gedeões, né? E eu concordo com ela em nome do Gedeão. Era meu filho, mas ele fez, eu alertei pra ele não fazer. Ele fez e ele foi parar lá. E aproveitando a oportunidade, mulher, criança, ou às vezes até homem, se você estiver passando por qualquer situação de violência, não se cale, denuncie. Porque tem a lei de Deus, Deus é justo, mas também Deus defende os homens para também fazer justiça na terra. Então a gente passou por isso, mas foi uma colheita em que eu não pude, entendeu? Eu não pude, eu tive que não teve como eu falar, Deus, né? Não. No meu coração veio, Senhor, meu filho plantou, e eu disse, eu quero que meu filho colha, porque eu não quero ele devendo nada pro Senhor. Mas eu quero que ele saia de lá transformado, entendeu? Isso não bastou, que ele saiu, mas novamente quis dar uma voltinha no mundo, porque o mundo tem aquilo que os homens gostam, né? Então, ele foi dar uma voltinha, que no fim também, hoje, nesse relacionamento, tô vendo Deus encontrar com os dois também, entendeu? Por conta das circunstâncias, situações que eles estão vivendo. E é isso. Não tem como a gente criar um filho e dizer, é meu, e eu vou protegê-lo até de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E dentro disso também, né, falando ainda sobre filhos, chegou a abordar uma pincelada um pouco atrás, mas quero trazer isso à tona porque eu acho importante também, mães que enxergam filhos como fardos, porque eu acredito que há duas situações.
mães que realmente acham, não, é um fardo, não gosto de jeito nenhum. Ou, às vezes, mães que, por situações, às vezes por apoio, por não ter uma rede de apoio, vê como fardo porque não consegue lidar com tanta coisa, às vezes é trabalho, é casa, é isso, é aquilo outro, então acaba sendo fardo, né? Umas não é fardo, fardo, outras acabam sentindo peso. Como que você aconselharia essa mãe, ou às vezes não sei se a senhora chegou a passar por essa experiência também, gostaria que falasse a respeito, por favor. Ô, Joé, esse respeito, eu não passei por isso, porque eu nunca vi meus filhos como um fardo. Eu vi meus filhos como herança do Senhor, como bênção na minha vida. E os amei, os amo até hoje. Nunca vi eles como fardo, sempre vi eles como bênção, como herança. Mas tem mães, já lidei com mães dessa maneira que A acham. Clara é esposa de pastor, tá, gente? Então, assim, né, com certeza já escutou a história, já Então presenciou, pra deixar claro por também. isso, né? A gente já lidou com pessoas que achavam que o filho era um fardo, dizendo, não vai mudar, não tem jeito, sabe? Deixa acontecer isso. Palavras que a gente não quer, né? Mas é palavras duras, difíceis eu dizer, não, ele é seu filho. Ame, ore por ele, busque por ele, que Deus vai fazer uma obra. Porque filho não é fardo, filho é bênção, e é bênção mesmo. Eu sei que existem momentos na nossa vida muito difíceis, mas eu lidei com filhos. Em relação aos meus filhos, eu lidei com filhos, casa, esposo, trabalho e obra, porque sempre estive na obra, né? Se de determinada religião eu estive. Depois eu lidei com divórcio, filhos, casa, trabalho, igreja, novamente, entendeu? E de tempos e tempos. E de tempos, não marido. Você viu que não dentro de um determinado tempo era eu, meus filhos, igreja, trabalho, e eu tinha que lidar com toda a situação, e eu tive que ser pai e mãe, né? Cuidar como pai e mãe. E Deus, assim, sempre me deu força, porque o foco era o bem deles. E às vezes o bem do filho não é você fazer a mão na cabeça, o bem do filho é você cortar as asinhas, né? Porque às vezes é preciso podar as asinhas deles pro bem deles. A Bíblia também nos ensina, eu acho que tá, não sei se é em Provérbios ou em Eclesiastes, que diz que nós temos que corrigir nossos filhos com varinha verde, para pais que não gostam de dar umas palmadinhas de vez em quando. A Bíblia nos ensina isso, porque tem filhos e Deus conhece todos. Quer dizer que você vai matar de judiar, mas É necessário a varinha verde funcionar. E na minha casa tem funcionado até hoje. Olha aqueles marmanjos, vocês verem. Meu Deus. Mas eu louvo a Deus. Então, filho, Ju, por mais dificuldade que a gente tem na terra, mesmo a mãe sozinha, tudo, não pode ser um fardo. Ele tem que ser a herança. Ele tem que ser a bênção. Tem muito mais coisas mais difíceis de se lidar do que com um filho, porque quando a gente fala filho, é responsabilidade. Então, se eu tratar de filho como um fardo, então é porque eu não quero ter responsabilidade. Porque se eu quero ter responsabilidade sobre ele, então ele não vai ser um fardo, ele vai ser uma responsabilidade. E pesa. Responsabilidade, essa palavra é um peso, né? E tudo que você vai fazer, você tem uma responsabilidade. Então, filho é uma responsabilidade. Então, para essas mães que acham que filho é um fardo, ela não tem um fardo, ela tem uma responsabilidade. Aí vem delas querer ter essa responsabilidade com louvor, ou não ter essa responsabilidade. Porque se eu não tiver a responsabilidade, eu não tenho fardo, né? Agora, se eu tenho a responsabilidade, eu posso atribuir isso a um fardo, e não é por conta da responsabilidade. e aquelas que às vezes passam lutas, até por conta dos filhos, né? Às vezes serem afastados. A senhora falou que teve situações de confronto, às vezes tem mães que são confrontadas demais, e não é confrontada raramente, não, às vezes é confrontada diariamente, várias vezes por dia, às vezes pode enxergar isso como fardo, por isso que eu falei, há fardos e fardos. Sim. Então, como você aconselharia essa mãe a não desistir, a perseverar, não desanimar, não deixar que as palavras dadas, porque às vezes na hora da ira, tanto a mãe quanto os filhos podem falar palavras, né, por se deixar levar no momento, mas não quer dizer que é verdade absoluta aquilo. Meu Deus, eu tinha certo no momento exato. Ju, eu passei por vários confrontos diariamente, semanalmente, mêsmente, anualmente, tudo no meio. Eu passei muitos confrontos com os meninos, entendeu? E teve momentos de eu responder com ira, com eles, brava, né? Mas quando eu falava de céu e inferno, fica fazendo isso que você vai pro inferno, você não faz, você não vai ganhar o céu, Deus tá vendo, Deus não se agrada. De momento irado, falando isso irado, mas falando de Deus ainda,
dentro da palavra. Porque eu sempre me policiei para isso. Porque toda vez que o adversário quer usar um filho contra a mãe, ele vai colocar coisas terríveis que é para machucar o teu coração mesmo. E mãe machucada é um negócio. Entendeu? E por ele ser filho e a gente ter esse sentimento de posse, que é meu filho, eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Mas muitas vezes eu me peguei pensando, se fosse a filha do meu irmão dizendo pra mim, o que que eu falaria? Será que teria essa mesma É, idade? e aí, o que que acontece? E é por isso que eu comecei a me policiar nesse sentido, e os confrontos vinha com equilíbrio. Ou seja, não pode sair falando tudo. Não, não, de jeito nenhum. Até porque eles não vão entender. E eles vão ficar com raiva de nós, né? Eles vão ficar magoados com a gente, vão ficar infelizes, né? Então, para cada vez que eu fui confrontada, e fui muito, e ainda sou confrontada muito, muito. Tem hora que eu escuto umas coisas, mesmo do Alex, tem hora que eu escuto, eu falo, meu Deus, você não tá na igreja não, menino. É assim que eu respondo pra ele. Mas aí Deus me dá, graças a Deus, uma habilidade muito grande de responder conforme, sabe, certinho. Sabedoria, né? Aí depois ele fala, poxa mãe, falei aquilo pra você, me perdoa, me desculpa, né? Pra senhora, não me chama de você não, meu filho me chama de senhora. Eu falei aquilo pra senhora, mãe, me desculpa, olha, nem sei. Eu falei, então, filho, tem coisa que a gente. Aí já me leva a ensinar mais um pouquinho. Tem coisa que nós não podemos falar, tem coisa que nós temos que engolir, outra hora pensar no que a gente vai falar. Porque eu fui uma pessoa muito espontânea quando eu tava no mundo. Deus me transformou, porque eu era uma pessoa que eu falava o que vinha à mente, o que vinha na boca, e não tinha dessa, não, entendeu? Principalmente em momento de ira, né? De raiva, né? E eu louvo a Deus, Ju, porque Deus me moldou de tal maneira que quando eu me pego em situações, eu falo, Deus, como o Senhor me transformou, que maravilha. Eu poder olhar e falar, não, agora eu vou responder assim, né? Então, sobre os confrontos, tenha equilíbrio e pensa no que você vai falar. Por pior que seja, você tem que engolir, não é fácil. Mas Jesus disse que não seria fácil, né? É, isso é verdade. Aproveitando até essa pausinha, aproveitar, gente, muito obrigada por você estar assistindo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no meu canal. Tem o link de inscrição aqui embaixo. Também no canal da missionária, que vou deixar o link na descrição. Sim. A rede social também dela, na descrição. Então você pode estar se inscrevendo no canal dela, acompanhando ela no Instagram. E às vezes fazer perguntas até diretamente para ela, porque ela também Sim. vai voltar novamente a gravar vídeos, gravar live. Vou voltar, Ju. Glória Vou ao Senhor voltar. Faz por um isso. tempo que a gente parou. Então, se você quiser deixar qualquer comentário e até ideias de vídeo para outros convidados, né, que mais para frente vou estar trazendo, fique à vontade e, por favor, compartilhem, pessoal, deixa curtida. E voltando a isso, missionária, tem algo que eu gostaria de abordar que é muito importante e a gente vê o peso disso, de mães que carregam traumas geracionais, às vezes viveu experiência, né? Família que carrega uma bagagem geracional. Então, assim, às vezes o avô foi violento, o avô passou para o pai e o pai passou para o filho. Não só da questão de violência, mas a questão de palavras de maldição, enfim, toda uma bagagem, às vezes, vinda direcional. Então, como a senhora aconselharia a estar quebrando esses ciclos para que, por exemplo, chegou agora no filho, para que ele não passe para a próxima descendência, ou como ele mesmo pode estar quebrando aquilo na sua geração, para ele mesmo parar de viver algumas coisas, ou como ele pode mudar alguns hábitos para que até as escolhas que a pessoa faz hoje não venha afetar tanto a sua vida quanto a dos filhos. Eu acho que a senhora entendeu o ponto que eu quero chegar? Sim, não, entendi. Ô, Ju, é muito interessante. Quando a gente fala de um primogênito, né, a gente fala da bagagem, porque os primogênitos, ele vem com toda a herança, com todas as bênçãos, mas com todas as maldições. Ele é o primeiro filho, ele vai herdar muita coisa, ele traz bagagem. Por exemplo, o pai do meu ex-marido era agressivo. O pai do meu ex-marido era agressivo. O meu ex-marido era agressivo. E o Alex veio ser agressivo. Nós falamos sobre isso agora, né? E é mais outra coisa que eu abordei com ele, é muito bom. Eu falo, Deus dá a oportunidade de nós vivenciar as coisas, para nós entender e poder fazer mudar a história, entendeu? E é uma das coisas que eu conversei com ele e eu falei, Alex, tudo que você vem vivendo, filho, as maldições do lado do seu pai, do meu lado, as coisas ruins, negativas que aconteceram na nossa vida, está acontecendo hoje com você, que vem vindo, né, de geração em geração, que porém, se você não parar agora, você vai dar continuidade. Mas se você parar agora, você vai conseguir fazer com que teu filho quebre essa mesma maldição e prossiga
caminho diferente, entendeu? Ele não vai fazer o que você fez, ele não vai viver o que você viveu, você entendeu? Ele vai ser melhor. E nele quebraria-se a maldição. Porque já veio até aqui no Alex, já tá no Alex, entendeu? Então, é através da vida do Alex que ele vai fazer com que o Gabriel, ou a Eduarda, que é a primogênita, né, venha de um tempo mais tranquilo. Sou feliz, porque nisso também a gente tá conquistando ela junto pro Senhor. Tô dizendo que a primogênita dele já vai vir. Que vem com a bagagem do pai, viu? É brava igual o pai, é difícil igual o pai. Herda, né? Ela herda, a natureza do pai, né? Ela herdou demais. E E como quebrar esses ciclos, né? Acho que é a pergunta primordial, porque assim, tem coisas que é do temperamento. Então a gente vai ver que tem o sanguíneo, o colérico, né? Que é aquele Colérico. temperamento, né, mais explosivo, fleumático, porque assim, tem coisas que é do temperamento da pessoa, que também necessita ser trabalhado. Dentro dos discípulos também a gente vê isso, né? Que nem Pedro, sim, sanguíneo. é, Então, assim, mas tem coisas que a gente pode estar moldando. Então, assim, às vezes dentro da sua própria casa, que nem se for, não, meu filho passou por isso, só que hoje está diferente. Então, assim, a senhora acredita que foi algo que a senhora veio quebrando dentro da senhora e teus filhos pôde ver essa diferença? Ou foi, ou as duas coisas também, ou foi a atitude que ele tomou e também foi quebrando para... hoje a gente consegue quebrar isso, logicamente, com atitudes, com pensamentos, com palavras. Porque a partir disso eu busquei muito, né? Para que Deus quebrasse as maldições sobre a vida dele. Porque ele é meu primogênito, Senhor. Todo mal, né? Todo peso, porque vem sobre, né? Vem. E eu fui orando, eu fui buscando. E aí, com o diálogo com ele, com o conselho, né? E com oração. E não é fácil. É uma caminhada. Eu voltei para a Olímpia em 2020 e voltei voltando para isso, né? E foi de lá até aqui, né? São 6 anos já. 18 anos orando para a sua conversão, né? Deles. E agora 6 anos orando para que este mal fosse lançado fora da vida dele. Então, para quebrar essa maldição, é muita oração, muito jejum mesmo, muita quebra dentro de nós, para a gente conseguir falar com eles e ensinar e mostrar, né? E através disso falar, ó, sozinho nós não conseguimos, mas com Deus nós conseguimos. Você entendeu? É a única forma que a gente tem de sanar com essas maldições que vêm sobre eles. Porque pode ver que a maioria das vezes vem no primeiro. Pode ver o primeiro Peso que vem. maior. É o peso, mas porque vem dos dois lados, das linhagens, né? Vem trazendo bom e ruim, né? Ao mesmo tempo que ele foi agressivo, ele era um menino igual eu, doce, ajudava todo mundo, ajuda todo mundo, sabe? É bom, que nem eu brinco, você arranca a roupa do corpo do Alex e ele ainda tá rindo pra você, filho. Ele é muito solidário, né? Ele é muito amoroso, porém não deixou de trazer essa coisa ruim da agressividade que veio do pai, que veio lá de trás. Na minha casa, não, Ju. Nunca vi meu pai, nunca. Nem brigar com a minha mãe. Eu falo pra todo mundo, eu não vi meu pai brigar com a minha mãe. Acho que por isso que quando eu brigava com meu pai, eu ficava doida. Nunca vi meu pai brigar e discutir com a minha mãe, não sabia nem, né? Eles foram pais e mães. Não crentes, mas mais crentes, entendeu? Na dignidade, no caráter, na vivência, no ensinamento dos filhos. Pais que brigam na frente dos filhos, acredita que acaba gerando um trauma na vida deles, Com toda independente da certeza. idade que eles têm? Com toda certeza. Tem coisas que os meninos trazem que foram traumas de guerras infindadas dos meninos do João. Por isso que quando eu falo com eles, eu falo, a culpa é toda minha, é só minha culpa, não culpo ninguém, só eu. Por quê? Porque eu devia ter tido o equilíbrio de uma mulher sábia mesmo. Muitas vezes o João, eu deixar pra lá, e às vezes eu ia bater de frente. Eu tô falando que eu era sanguínea, eu batia de frente com ele, e nesse bater de frente com eles, muitas vezes o menino viu nossas discussões, e isso veio gerando, né? E trouxe essa bagagem. O Alex mais, porque os outros não eram pequenos, mas ele já era mais jovenzinho, E adolescente. às vezes de forma inconsciente ou consciente acaba replicando no Acaba futuro aquilo, né? Isso daí. E aí só jejum, oração, muito equilíbrio e paz para poder ensiná-los, para poder quebrar este mal e ele ver que realmente a gente estava errado, ele está fazendo errado e que daqui para frente ele pode fazer o certo e trazer para o filho uma coisa melhor. E eu estava até falando em relação, né, que hoje é o segundo casamento que a senhora tá. Segundo casamento. Glória a Deus, né, preparou uma excelente pessoa para estar do seu lado, mas como que foi, em relação aos seus filhos, aceitar esse novo relacionamento? Foi simples ou foi de combate? Que às vezes tem alguma mãe, alguma mulher também que às vezes passou por isso, às vezes saiu num relacionamento ruim, ou às vezes por imprudência, né, tava num bom relacionamento, depois entrou num outro, enfim, há situações e há situações.
mas como que foi esse processo? Ô, Ju, foi muito lindo e maravilhoso. A espera traz para nós um consolo e um conforto de um segundo relacionamento quando a gente espera no Senhor. Eu sempre falo para as meninas, conheço hoje várias pessoas que deixaram seus relacionamentos e já estão aí, sabe? Não, não façam isso. Sara. Primeiro eu sarei. Eu fui sarar, 10 anos sarando, não é pouco tempo, né? 10 anos sarando. E aí, quando Deus me apresentou José Laureano, 10 anos sarando, para ficar clara, 10 É. anos solteira, no solteira, com Jesus. caso. Isso. Caminhando, fazendo a obra, feliz da vida com os meninos, com os meus netos, já estava preenchida. Mas não chega aquele momento, você fala assim, poxa Deus, tanto tempo, né? Porque eu tinha 35, os 45, mas eu conheci o José Laureano aos 46. 46 anos. 46. E aí eu falava pra Deus, falava, nossa Deus, acho que agora tá na hora de eu arrumar alguém. Principalmente quando eles cresceram, né? Cada um casou, cada um fez sua vida. Eu falei, acho que agora tá na hora de ter alguém. Que eu fui orar e fui buscar no Senhor. É uma coisa que eu deixo até nas minhas ministrações. Irmãs, se vocês vêm de relacionamento, ou mesmo querem alguém, busca em Deus. Não busca no homem, não. Eu vou lá no fulano pra ver o que acha. Não, não busquei em ninguém. E nem por conselho de outras Não, pessoas, né? não. Por recomendação. Não. Pode ser a pessoa mais influente Não. da sua vida, líder da igreja. Não. Não. Busca primeiro No Senhor. Foi o que eu fiz. Quer dizer que você não possa, às vezes, analisar, né, ver, porque não quer dizer que toda recomendação seja ruim, mas a palavra final tem que ser de Deus. É de Deus. Por exemplo, o José Laureano foi a recomendação da Sueli, uma grande amiga minha, né? Que eu vou botar esse podcast pra ela, né? Lógico. Me chamou para um café que queria me apresentar uma pessoa, eu já não queria. Nesse tema eu já não queria, mas porque eu já estava com a Ana, né? Eu já estava criando a Ana. Que no caso é a minha sua neta, que cria como filha. é uma filha hoje para mim, louvado seja Deus. E aí eu já estava completa, falei, não, tô em paz. Mas aí eu fui tomar o café com ela e cheguei lá e ela me apresentou, o pastor Zé Laureano, né? No primeiro momento, Ju, Não. não, nada a ver, gente. Seria assim a última coisa da minha vida, de verdade. Eu falo pra ele até hoje, eu olhei pra você, não. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Tipo isso. Ai, Mas foi Jesus. tão engraçado que a gente acabou passando a tarde junto, porque a gente estava ali num bairro, e naquele bairro tinha algumas pessoas incomuns que eu conhecia, mas que fazia tempo que eu não via, que já tinha orado com essas pessoas, né, frequentantes da mesma igreja que eu, em tempos passados. E aí chamou nós para orar, e a gente foi orar, ele foi fazer, e eu também, porque ele já estava na igreja, ele não era ainda nem pastor, nem presbítero, nada, ele era um membro, né, da Assembleia do Belém, lá em Fernandópolis, cidade de Fernandópolis. E a gente foi na casa dessa amiga e fomos lá fazer essa obra, fizemos uma obra, e Deus... Foi muito engraçado, Ju, porque Deus deu algo no coração dele na hora que ele foi abrir a boca para falar, eu falei. Foi muito engraçado, é verdade isso. E ele falou, poxa, mas como assim? Eu pensei, ela falou, né? Eu pensei, ele ficou pensando, mas como assim? Eu pensei, ela falou. E isso, assim, marcou muito nós dois. Valendo lembrar que eu orei por ele, né? Eu orei para a mãe dele encontrar ele, tem todo o processo, Ju. Quem sabe fica para um próximo, para um próximo, que vocês quiserem saber, foi uma história muito linda que Deus me só deu. da parte de relacionamento. Lembra só que eu orei por ele, pra mãe dele encontrar ele. Olha só, ele tava perdido. Encontrar mesmo, não de mundo, né? Mas levado, né? Levado da mãe, né? Tal. Enfim. E aí a gente oramos ali, deu certo. Aí no outro dia, seria o Dia dos Pais. Seria o Dia dos Pais, em 2017, 2 Dias dos Pais. E ele falou, vem, vamos comer junto, vamos fazer um churrasco aqui nos amigos, nós tá tudo aqui, né, você já conhece todo mundo, vamos. Ah, vou não, eu tinha acabado de perder meu pai, Ju, aquele ano anterior eu tinha perdido meu pai, eu queria ficar com as minhas irmãs. No caso, ele te chamou. Ele me chamou, e aí eu falei assim, não, vem, eu busco a Laura. Quando ele chamou a Laura de Laura, eu falei, ele lembrou o nome da minha filha? Eita, já ganhou um ponto aí. Engraçado, é coisas que você assim, você fala, poxa, mas, né, mas que fluiu, funcionou. Lembrando que sempre alto. E ali aí eu liguei para minhas irmãs, falei, não vou comer com vocês hoje não, vou lá. Na verdade, eles chamam ele de Maciel, né? O Maciel me chamou para comer lá com ele, eu vou. Quem é? O novo aí, os meninos, né? O pretendente. Eu falei, não, tô só conhecendo um rapaz, pelo amor de Deus, calma aí, gente. O coração ainda estava adormecido? Ou Tava. E naquele dia, uma menina apareceu, eu tenho que falar isso que é muito forte, literalmente endemoniada. Pra você ter uma ideia, fazia 2 meses que nem banho ela tomava. Endemoniada, tentando suicídio a todo momento. As famílias estavam polvorosas. E graças a Deus, Deus me usa muito na área da libertação. Deus sempre me usou, graças a Deus. E a Érica tá hoje lá na Belém, com a glória de Deus, que ela foi liberta. E nesse processo, eu e ele foi fazer o processo com a menina, sabe? A gente foi orar por libertação e Deus fez tão forte a libertação na vida daquela menina que
hoje ela está na presença, hoje ela é pregadora da palavra, né? Hoje ela canta na igreja. E eu louvo a Deus, algo que eu trago no meu coração, falando como que Deus é bom e pode usar seus filhos como canal de bênção na terra, como Em qual saga. cidade a senhora estava? Fernandópolis. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, não, por isso que a Sueli falava que ele parecia muito comigo. Talvez era isso, é uma vida espiritual. E aí dissemos um pro outro, vamos orar, né? Vamos orar, se Deus tiver um projeto com a gente. E só que neste sábado, você já percebeu, né? Nós nunca mais separou na vida. Nós namoramos 2 meses, dentro de 2 meses nós namorou, noivo casou. E só que no meio desses 2 meses eu fiz um propósito com Deus. Falei, pai, agora é os meninos, né? Se os meus filhos não aceitar, não tem. Não tem esquema. É onde que chegou a pai. Quer chegar. Se meus filhos não aceitar, eu não vou, porque eu não vou caçar conflito, porque eu fiquei 10 anos também sozinha, porque eu tinha os meninos, eu tinha medo de arrumar algum relacionamento e dar conflito com os meninos. Isso a senhora estava namorando ou estava orando? Quando a senhora fez esse questionamento com Deus? Orando. Orando. É como se eu dissesse assim, ó, pra ter a certeza que ele é o meu companheiro, a hora que eu chegar lá, minhas crianças vão amar. Mesmo independente da idade, porque tem gente que acha que conflito com os filhos é só quando criança, quando mora dentro de casa, mas não. Não. Porque querendo ou não, os filhos também têm preocupação de quem vai ficar do lado. Da minha mãe, né? E dizer pequeno, os meus. Ainda mais os meus, você não sabe, ainda mais os meus. Ai, meu Deus. E ele fala pra mim que ele vem morrendo de medo, Ju. Ai, meu Deus. O Alex tá daquele jeito, é todo troglodito. Perdão da expressão, gente, mas é que ele é bem forte. Né? O João Paulo, todo problemático, mas é a minha mãe, né? O Bruno é minha mãe, que é o caçula e tal. Eu falei, a prova que o senhor vai estar nesse negócio, não é pastor dizendo, nem dizendo, porque lembra, igreja, eu vou deixar bem claro, relacionamento. Teve um certo pastor, que um certo rapaz disse que Deus tinha me mostrado para ele, e Deus me dava como uma esposa dele, e eu fui com o meu pastor na época orar com ele, e o meu pastor disse que era de Deus e que era para eu casar com ele. Foi claro assim. E eu olhei pro meu pastor e disse, pastor, vamos orar, porque eu preciso saber, porque a mulher de oração ela é diferenciada, tem tudo isso, existe mulheres e mulheres, eu sou de oração. Porque não é só Deus mostrar, Deus mostrou só que uma pessoa tem que mostrar pra você. Seria o meu pastor que eu admiro até hoje, né, pastor que eu admiro até hoje, falou, e aí no fim não era, eu orei, Deus vaporou do meu caminho, graças a Deus. E o teu pastor havia falado que Deus havia mostrado. Você vê. Por isso que eu não quis perguntar pra ninguém. Eu perguntei pra Deus e eu falei, a prova é meus filhos gostar dele. Já fica a atenção, gente. Cuidado com as recomendações. E com a pessoa que chega. Deus me falou, Deus afirmou. Peraí. Deus deu 2 joelhos, não foi pra ficar apenas de sustentação. Até porque Deus, ele não une mais amorzinho, Deus une propósito. Deus une propósito. E é Deus que precisa saber de nós, não é o homem. Entendeu? Só que nós precisamos acreditar também, nós precisamos confiar. Porque eu lidei com uma pessoa não faz muito tempo que ela não acreditou e ela sofrendo as consequências. Que eu falei, filha, você precisa só confiar. Foi a ansiedade ela atrapalha. Ela atrapalha, né, tal. Enfim. E aí a gente veio pra Olímpia, aí eu cheguei aí, apresentei ele aos meninos, meus filhos receberam ele muito bem, porque são muito educados, né? Receberam ele muito bem, ele já ficou mais tranquilo. Mas teve um momento em que os 3 colocou ele num carro, vamos lá em tal lugar, gente, é muito, muito legal isso. Ai, meu Deus. E ele falou assim, ele nesse carro com os 3, meu Deus, pronto. E ele just falava assim, o Alex me pôs na frente, se ele fazer graça, eu puxo esse volante. Mas Deus é muito bom, muito maravilhoso. Deus não faz nada pela metade, nada torto, nada errado. E na minha vida, eu louvo a Deus por Ele ter me mostrado a pessoa certa no tempo certo, Ju. Até este momento, meus filhos, nunca apresentei homens para os meus filhos, que isso é perigoso. Fica, é meu namorado, é meu namorado, é esse, é aquele. Não, não, não. Tenha certeza daquilo que você quer. Nem na minha família. Que o dia que eu cheguei com a minha irmã, que eu falei que eu ia casar, minhas irmãs caíram das pernas. Mas como assim? Você conheceu um moço ontem, nunca conheceu ninguém, é o primeiro já vai casar? Não, não é o primeiro, é o primeiro que vocês conhecem. Porque eu digo sim, eu orei com outros, não deu certo, então nem apresentei. Porque talvez a mulher peca muito de que, é de Deus, traz o filho conhece. É muito forte, vamos abordar isso daí. E o filho conhece, aí não é. Aí vem outro, que visão o filho vai ter dessa mãe, que é crente? Porque uma pessoa no mundo uma pessoa no mundo é comum. É comum fazer isso. Mas nós cristãos, sei lá, eu não sei se eu sou muito enérgica ou se, eu não sei, eu penso que eu sempre gostei de andar com Deus e fazer conforme a vontade do Senhor. Se for, eu também sou enérgica.
E o mesmo pensamento. Não é? Você não tem que trazer um hoje, outra amanhã, não. O dia que foi, Deus fala, Ju. Porque eu olhei para o José Laureano, Maciel, José Laureano, pastor, e no primeiro momento eu falava, não. No segundo momento já me fez pensar. No terceiro momento eu já estava gostando da conversa dele, do papo dele, né? Ele veio com papo de crente, nós falamos do amor de Deus, da Bíblia, eu gosto muito de falar da Bíblia. E tipo assim, é que Deus nos envolveu nesses momentos. E ele também gostava. E ele falou, poxa, mas eu. E eu sempre fui forte, né? Assim, ele viu algumas situações, né? Uma mulher forte, ele falava, não, então é essa mulher que eu quero pra minha vida. Ele falava, Deus, é ela que eu quero, porque olha, essa mulher é muito forte, né? Consegue. E assim foi. Aí cheguei aqui, aconteceu tudo isso. Mas o Alex, o João Paulo, amou ele até hoje, respeita ele, né? O Alex chama ele de vez em quando de Lerdinho, porque meu marido é muito tranquilinho. Mas ele fala assim, mãe, mas o Maciel é um amor, né? Eu falei, se vocês precisarem dele a qualquer momento, e ele é um pai para meus filhos. Tem essa também, ele é um pai para meus filhos. Né? Ele teve um momento Vocês têm de casados hoje? Nós vamos fazer 9 anos agora, em outubro, nós fazemos 9 anos. 9 anos de uma união, 9 anos muito feliz, porque ele me ajudou muito. Nesses 9 anos, ele me ajudou muito com os meninos. Muito, muito. Tem essa, né? Teu companheiro tem que ser companheiro, né? Então, Ju, tudo que eu vivi no passado, Deus me presenteou com ele. Não somos ricos nem milionários, mas tudo que a gente precisa, a gente encontra no outro, né? Eu sou a parte mais firme, a parte que busca com mais firmeza, ele é aquela parte que me tranquiliza, que tem a paz, que tem a longanimidade, a parte do Espírito Santo que você é mais tranquilo, né? Mais humilde, mais manso. Ele traz tudo isso e ele traz um equilíbrio em casa, em tudo. Quantas vezes eu cheguei lá no Alex, o Alex, não, e ele chegava conversando, de repente o Alex estava igual um gatinho. Ou mesmo o João Paulo, entendeu? O Bruno nunca é mais tranquilo. E é isso. É sobre isso. Relacionamento com filhos, tem que entender. Você tem que entender que quando vem de Deus, ele vai ajuntar. Ele não vai espalhar. Se espalhou, pode esquecer, não vai dar certo. Sou eu que sempre digo, logo, você não vai deixar do teu marido de forma alguma por causa de um filho, porque o filho vai embora, vai casar, vai ter tua vida, você vai ficar sozinho. Mas, porém, não é assim no drástico. A gente fala de relacionamento. Relacionamento, a gente fala de todo tipo de sentimento, inclusive o amor. Sobretudo ele, o amor, né? E hoje eu vejo que ele gosta muito dos meus filhos gostam demais dele. E aí que eu entendi. E eu fiz a escolha certa porque veio do céu. Não foi porque o pastor disse, não foi porque o fulano disse, não. Porque Deus mostrou para mim ele e deu certo. E eu lembro de uma amiga que falava para mim que... E é isso, é sobre isso, Ju. Ela falava assim, o dia do teu pretendente chegar, você vai olhar, você vai saber. Não é ninguém que vai falar, você vai saber. Essa convicção em Deus. Se não chegou, é porque ainda não é a hora. Se ainda não veio, ainda não é a hora, não é o momento. Tinha lá para os 4, 5 anos de divórcio, sabe? Às vezes eu encontrei algumas amigas da igreja, assim, a gente convivendo, conversando, e ela falou, e elas contando, assim, as histórias dela, quando o marido chegou, como foi e tal. E aí elas falaram sobre isso, né? Ela falou, quando chega, você sabe, você sente. Não precisa de ninguém falar. Entendeu? E aí, você só não pode ser ignorante à voz de Deus, porque se nós for ignorante, nós vai perder, né? Se nós começar muito, né? Aí nós vai perder, porque a gente conhece muitas mulheres que não deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do seu coração, para ouvir a voz do fulano, do Bertrano, né? E não olhou para aquilo que Deus estava colocando na tua frente e que perderam a oportunidade de ser feliz, né? Hoje eu louvo a Deus, sou muito feliz com meu esposo. E eles se dão muito bem com os meus filhos, graças a Deus. Filhos, herança do Senhor. E hoje os meus filhos é filho dele também. Aproveitando, né, até o tema do vídeo, o especial de Dia das Mães, que conselho, Marcinha? Gente, se puder ter intimidade, tão acostumada a chamar de Marcinha, mas missionária Márcia, a senhora daria para as mães todo, assim, uma mensagem, se quiser até olhar para lá, uma mensagem voltada para as mães, no geral. Eu sei que a gente já abordou tantas coisas, mas porque às vezes pode ter até alguma coisa que a senhora sentiu e às vezes não foi comentado, mas o que a senhora deixaria para elas? Para as mães, hoje, como tema do Dia das Mães, para você, mães que têm teus filhos ainda no mundo, ainda está passando o processo, ainda está difícil, seja qual for, seja que tempo ele tiver, você vê que eu tive filhos no mundo, filhos na cadeia, filhos difíceis, filhos rebeldes, mas em todos esses tempos o Senhor me deu equilíbrio, graças a Deus, tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio para lidar com a situação, tenha equilíbrio para falar, tenha equilíbrio, pense no que você vai falar, entendeu? Fala com convicção, fala com certeza com seus filhos, fala com sabedoria, né? Porque realmente, filho, a herança do Senhor é o amor maior que a gente pode ter na vida, é nossos filhos. E quando eu falo disso, eu falo num conselho
de não passar a mão na cabeça, se eles estiverem errados, mães, por favor, mostra os seus erros, faz eles ser confrontado com teus erros, que eu confrontei, meus filhos se confrontam, se precisou até hoje, com seus erros. Eles precisam saber que eles estão errados, né? Mas não de forma tão drástica, mas de forma que eles vão entender que eles estão errados, mas com todo amor e carinho, que eles têm que mudar, que eles têm que melhorar, porque eu sempre falo, existe sempre uma manhã para nós amanhecer melhor do que o ontem. Meu conselho, mãe, corrija seus filhos com amor, mas corrijam certo. Orem, busque, nunca desista, nunca desista, nunca desista. Por pior que seja a situação, nunca desista. Deus vai responder, porque Ele não respondeu só para mim. Porque no fim dessa história, entre tudo que nós dissemos, eu tenho de dizer que eu já estou tendo uma grande vitória. O meu primogênito está acabando o discipulado. Este mês ele vai batizar. Glória a Deus. Crente, que ele é crente. Hoje ele é crente. Hoje ele se confrontou com seus erros. Ele viu que ele estava errado, que ele precisava de mudança, que, sobretudo, precisa disso, deles reconhecerem que eles estão errados. E nós, mães, temos que ajudar a fazer isso. Entendeu? Eles reconhecerem seus erros. Então, eu louvo a Deus por tudo que eu vivi, que passei, mano. E se eu fui e sou feliz, e acredito que eu venci, estou vencendo, você também vai vencer. Amém? Amém. Algo mais que gostaria de completar ou acrescentar? Só com um feliz Dia das Mães. Amém. E que Deus nos ajude, e que Deus nos ilumine, nós mães, todas as mães do Brasil, do mundo, para nós fazer sempre o melhor para os nossos filhos. Amém? Para encerrar, Marcinha, eu gostaria que a senhora fizesse uma oração pela vida das mães, dos filhos, e deixe o Senhor direcionar, amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, graças te dou por essa tarde maravilhosa, ao qual nós passamos falando aqui de mães e filhos, Senhor. Deus, eu peço a Ti, abençoa todas as mães, Senhor, do Brasil, Papai, do mundo inteiro, Senhor. Abençoa elas, ajuda elas, Pai. Dá equilíbrio para elas, dá sabedoria, dá entendimento para que elas venham, Pai, fazer tudo quanto for necessário pelos Teus filhos, Pai. Que nunca elas venham desistir, que seus filhos venham, Papai, abrir seus corações para ouvir as suas mães. Meu Deus, que eles venham ouvir, porque a mãe fala tudo o que é certo e correto, por uma vivência, por uma experiência, né? E por ter uma comunhão contigo, Senhor. Então, abençoa todas as mães, Senhor. Abençoa seus filhos, sua casa, sua família. E, Senhor, que elas nunca venham desistir desse projeto que é filho, que é herança do Senhor. Eu agradeço, rendendo graças. Amém. Amém. Mais uma vez, missionária, muito obrigada pela participação. Eu que Que o agradeço. Senhor continue te usando grandemente em sua vida, seu ministério, abençoando sua casa também. E, né, se alegrar, em nome de Jesus, logo, logo, todos os filhos na igreja batizados, e tudo isso para honra e glória de Jesus, né? Os frutos já estamos vendo. E você também, em nome de Jesus, você também vai ver a colheita daquilo que você está plantando. Não desista, seja persistente no Senhor, seja paciente. E logo, logo, você vai estar testificando e glorificando o Senhor pela sua conquista. E, inclusive, eu creio que em nome de Jesus, esse vídeo vai gerar um testemunho no seu coração. Depois deixe aqui o seu comentário para saber, você tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, fiquem com Deus.